Boa noite, queridos irmãos. Vamos meditar no nosso livro Êxodo, capítulo 5, versos 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Para deixar ir, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir o povo de Israel. Mais uma mensagem de esperança para esta noite. Percebe que, afinal de contas, Deus manda Arão e Moisés para livrar o seu povo. E aparentemente e automaticamente, Tutmos III, que era o faraó do momento, ele nega de libertar o povo de Israel para adorar a Deus no deserto e na terra prometida. E ele faz questão de perguntar: quem é o Senhor? Será que na verdade o faraó não tinha conhecimento do nome de Deus? Será que o faraó ele não tinha sabedoria ou conhecimento sobre o próprio Deus, o Yahweh? Ou ele apenas estava a fingir? Acredita, na verdade ele não conhecia que era o Yahweh. Ele não conhecia que era o Deus de Israel. Afinal de contas, ele cresceu, conheceu o Deus Rapi, que era Deus das águas, que é o Deus do Nilo, mas também tinha outro Deus, Deus Anúbio, aquele que se encarregava em transportar o coração dos reis de Faraó para o inferno, mas também tinha lá o Deus Osíris, o Deus Osíris, que era um dos juízes lá nas águas. Mas também tínhamos lá o Deus Tots. O Deus Tots é que balançava o coração do faraó, colocava o coração na balança, e estava lá também a deusa Hamatzitz. Afinal de contas, esse era Deus da justiça. E por fim, temos o Deus Hamazit. Então, esse era o Deus do inferno, esse era o próprio crocodilo. E então, automaticamente, Faraó não conhecia Jeová, mas sim conhecia esses tipos de Deus. Muitas das vezes nós também colocamos o nosso Deus na balança. Nós perguntamos: quem é Deus? Por que o Faraó falou isso que ele não conhecia? Porque ele se sentia superior a qualquer outro estrangeiro, a qualquer outro Deus estrangeiro, porque não seria possível. Afinal de contas, o seu próprio pai, Tutmos II, e o seu próprio avô, o Tutmos I, afinal de contas, eles tinham oprimido. Aliás, podemos começar do Amós, ok? Da 18ª dinastia. Desde lá até cá, eles oprimiam, afinal de contas, o povo de Israel sem nenhuma interferência divina. E isso, ele olhou para o passado, procurou na história dele, então ele não tinha como se importar se aparecesse um outro Deus. Que tipo de Deus é esse que ficou 430 anos sem se identificar? Deixou o seu povo a sofrer, sem ficar preocupado com as questões do seu povo. Aparentemente, o Deus Jeová era um Deus incapaz de libertar o povo de Israel, era um Deus que não estava preocupado com a situação do povo. Talvez nesta noite estarei pregando para a mesma pessoa que se encontra na posição de Faraó, o Tutmos III. Olha, na sua vida, Deus nunca se manifestou, ele nunca se importou aparentemente contigo, nunca se apresentou na sua vida. Tudo você está desafiando, você faz, está a sobreviver, ele nunca se manifesta na sua vida. E quando ele chega nesta noite, amigo, chegou o momento certo de você adorar o seu Deus, e você procura saber: quem é esse Deus que me pede para eu lhe adorar? Quem é esse Deus que precisa da minha adoração? Eu cresci assim na cultura dos meus pais, na cultura dos meus avós, nunca vi nenhuma intervenção divina. Quem é Deus para si nesta noite? Afinal de contas, o que é Deus para si? A mesma dúvida que estava roendo o faraó, o Tutmos III, talvez seja a mesma sua dúvida. O Deus é o Deus criador, aquele que aparentemente está no silêncio, aquele que acompanha a sua vida, aquele que controla a sua vida, aquele que cuidou de ti. Você nunca percebeu, você nunca sentiu esse amor, porque nunca se pronunciou, porque nunca se aproximou dele. É o Yahweh, é o próprio Jeová, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o seu Deus. Não olhe as circunstâncias da vida, não olhe os bens materiais achando que aquilo é o seu verdadeiro Deus. Para Faraó, aquilo que existia no seu redor, aquelas coisas todas, aquilo que era o próprio Deus dele. Percebe? Mas Moisés chegou para te mostrar o verdadeiro Deus. E nesta noite você precisa adorar o verdadeiro Deus. Não se preocupa com coisas deste mundo, aquilo que aconteceu com o próprio Faraó. Não importa que tipo de Deus você tinha na sua vida, mas hoje é dia de boas novas. O verdadeiro Deus precisa da sua adoração. Em nome de Jesus, amém.